Vamos começar com essa citação que já vai direto ao ponto do nosso tema: a força, a santidade da palavra que é dada. E esse princípio não é só uma frase bonita, não. Ele é a viga mestra, sabe? A base que sustenta toda a estrutura que a gente vai analisar a partir de agora. Olá, bem-vindos! Hoje a gente vai desvendar os antigos estatutos sobre votos, aqueles que estão registrados lá no livro de Números. É um sistema de leis bem fascinante que acaba revelando muita coisa sobre a estrutura da sociedade e os valores de uma época. Vamos mergulhar nesses detalhes. Para ficar tudo bem claro, nossa análise foi dividida em 6 partes. Primeiro, vamos entender o conceito da palavra ordenada. Depois, a gente passa pelos votos do homem, da filha e da esposa. Aí, vamos ver um caso bem importante, que é o da mulher independente. E no final, a gente faz aquele resumão de tudo para não restar nenhuma dúvida. Então vamos lá. Primeira parte: a palavra ordenada. Antes de entrar nas regras específicas, é fundamental a gente entender de onde elas vêm e qual é a ideia principal que conecta tudo. Afinal, toda lei tem uma filosofia por trás, não é mesmo? Olha só, o texto já começa se apresentando como uma ordem divina que foi passada por Moisés para os líderes das tribos de Israel. Isso, de cara, já coloca essas regras num outro patamar. Não são simples costumes ou convenções sociais, mas preceitos sagrados. E claro, isso dá uma autoridade e um peso enorme na vida das pessoas da época. Mas afinal, o que é um voto nesse contexto? Bom, é bem mais do que uma promessa. Pensa num juramento que amarra a própria alma da pessoa a uma obrigação diante de Deus. A linguagem é forte de propósito, sabe? Entender essa gravidade toda é o segredo para a gente compreender por que as regras para anular um voto eram tão específicas. Agora sim, na nossa segunda sessão, vamos tratar da regra que é o alicerce de todo o resto: o voto feito por um homem. Esse é o nosso ponto de partida, o padrão que vai ser usado para medir todas as exceções que vêm pela frente. O ponto aqui é a simplicidade e a firmeza da lei. Se um homem faz um voto, ele tem que cumprir. E ponto final. Não tem ser, não tem mais, não tem brecha. Isso estabelece ele como uma figura legal, totalmente autônoma, cuja palavra, por si só, já tem força de lei. Pois é a partir daqui que as coisas começam a ficar um pouco mais complexas. O sistema agora introduz sua primeira condição, sua primeira nuance, quando vai tratar do voto de uma jovem, solteira, que ainda vive sob a autoridade do pai. Então, o processo deixa de ser algo absoluto e passa a ser condicional. Tudo depende de uma sequência de eventos. A filha faz o voto, o pai fica sabendo e é a reação dele, ou a falta de reação, que vai dizer se aquela promessa é válida legalmente ou não. O mais interessante aqui é como o silêncio ganha um peso legal. É isso mesmo. A falta de ação do pai é interpretada como consentimento. Se ele não fala nada, não se opõe no exato dia em que houve o voto, a promessa dela, passa a valer. Só que ele tem uma janela de tempo bem curta para usar sua autoridade e anular o voto. O tempo aqui é um fator crítico. E esse é um detalhe jurídico e teológico super importante. A anulação pelo pai não deixa a filha com a culpa pelo voto quebrado. O texto faz questão de dizer que ela é perdoada porque a autoridade do pai a livra daquela obrigação. Isso mostra uma hierarquia de responsabilidade bem clara. Agora, vamos para o próximo caso. Aquela mesma lógica de autoridade dentro da família que a gente viu com o pai e filha se aplica também na relação do casamento. A autoridade basicamente só muda de mãos. O sistema é quase um espelho do anterior, né? A autoridade para validar ou anular o voto passa do pai para o marido. Se ele fica em silêncio, o voto é confirmado. Se ele se opõe na hora, o voto é anulado. E um detalhe curioso, essa autoridade é tão grande que vale até para votos que ela tenha feito antes de se casar. Isso mostra como o vínculo do casamento era visto de forma total nesse contexto. E aqui tem uma virada na história que é fascinante. Se o marido perde aquele prazo de um dia, ele não pode mais anular o voto da esposa sem ter consequências. Se ele fizer isso depois, a responsabilidade pela promessa quebrada cai nas costas dele. Isso mostra que a autoridade não era um poder sem limites. Ela vinha junto com uma responsabilidade bem séria. Mas e as mulheres que não estavam sob a autoridade direta de um pai ou de um marido? O texto também pensa nessa situação e cria uma exceção fundamental que, na verdade, só reforça a lógica de todo o sistema. Para as viúvas e as divorciadas, a regra é a mesma do homem, autonomia total. Qualquer promessa que elas fizessem era válida, sem nenhuma condição. Isso revela o princípio central de tudo isso. A autonomia legal nos votos não estava ligada ao gênero em si, mas à posição da pessoa dentro da estrutura da família.
Sem um chefe de família masculino, a mulher ganhava independência jurídica. Essa tabela aqui resume o sistema todo. E quando a gente olha para ela, um padrão fica muito claro. A validade de um voto está diretamente ligada à estrutura da casa. A autonomia legal era do chefe da família. Homens e mulheres que eram socialmente independentes tinham essa autonomia, enquanto filhas e esposas agiam sob a autoridade de confirmação do pai ou do marido. Certo, agora que a gente já viu todos os casos, vamos juntar as peças do quebra-cabeça e resumir os princípios que governam todo esse código de conduta sobre as promessas sagradas. Então, tudo se resume a estes 4 pontos. Primeiro, a autoridade do chefe da família como um poder que pode intervir. Segundo, o silêncio funcionando como um ok legal. Terceiro, a urgência, a necessidade de agir no mesmo dia para anular. E quarto, que talvez seja o mais revelador de todos, a autonomia está ligada à independência social, não apenas ao gênero. No fim das contas, como o próprio texto conclui, essas leis foram feitas para regular um aspecto muito específico da vida. Como as promessas sagradas eram gerenciadas dentro das dinâmicas de poder e de responsabilidade da família, especialmente entre pai e filha e entre marido e mulher. E a gente termina com uma pergunta para reflexão. Analisando toda essa estrutura detalhada de autoridade, de consentimento, de responsabilidade, o que a gente pode aprender sobre a sociedade que criou essas regras? Que valores sobre família, sobre a palavra dada, sobre compromisso ela nos revela? Fica aí o pensamento. A gente se encontra na próxima análise.